boa noite. Você está participando conosco deste nosso culto de restauração. Hoje, quarta-feira, sempre no meio da semana, nós abrimos a igreja para um encontro especial. Restaurar é como o vaso que escorregou das mãos do oleiro, caiu, quebrou. Ele voltou a juntar o barro, afeiçoou o barro, amassou o barro e construiu um vaso novo. Nas quartas-feiras nós estamos sempre com esta proposta, né? Algo estragou-se em sua vida, você ficou aí, quem sabe, marcado, ferido, esteja conosco, participe conosco, porque nós temos um Deus que é Deus restaurador. Bem-vindos a este nosso encontro. Estamos transmitindo via internet o nosso culto. Ainda estamos nesta semana de quarentena, então a igreja não pode, não deve se reunir aglomerando pessoas. Estamos fazendo a nossa parte, pode ser uma gota d'água no oceano de necessidades que o país, a cidade de São Paulo e o mundo, né, está vivendo. Uma gotinha d'água, mas estamos fazendo a nossa parte. Estamos em casa, estamos procurando nos resguardar, mas não poderíamos deixar de levar ao seu coração a palavra de Deus. Lâmpada para os nossos pés, iluminação para o nosso caminho, medicina para os nossos corpos, espada que penetra, que divide alma e espírito, juntas e medulas. Esta palavra de Deus que é a verdade, que é eterna, que ela chegue ao seu coração nesta noite também, numa curta reflexão sobre este momento que nós estamos vivendo. Quero convidá-los, então, a ler conosco um trecho da Palavra de Deus, muito conhecido, que é aquela parábola do semeador, que Mateus descreveu com muita propriedade no capítulo 13. Se você tem a sua Bíblia, encontre Mateus capítulo 13 e vamos fazer a leitura destes primeiros 9 versículos que nos diz assim: naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que por isso ele entrou num barco e assentou-se. O povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por palavras, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por 1. E Jesus termina dizendo: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, a tua palavra foi lida. Agora permita-nos, meu Pai, através desta palavra, conversar, falar ao coração de todos aqueles que estão participando conosco deste culto de restauração. Abençoa-nos. Tu és Deus abençoador. Tu és Deus que cuida. Tu és Deus presente. Tu és Deus que zela pela nossa saúde física, mental, espiritual, emocional. Cuida do teu povo. Que esse tempo, Pai, seja abreviado em razão dos eleitos, daqueles que foram chamados e escolhidos por Ti. Que esse tempo, Pai, seja um tempo de aprendizado, que nós tenhamos sensibilidade para entender, perceber, absorver, esponjar tudo aquilo que precisa ser internalizado. Que não seja um tempo, Pai, apenas de angústia, de sofrimento, de privações, não, mas que possamos aproveitá-lo, que possamos entender, Pai, que a vida do homem nada é sem a Tua presença. Que é o homem que dele te lembres,
Nós fomos criados para vivermos em função de tudo aquilo que o Senhor programou, que o Senhor determinou. Pai, ensina-nos. Hoje, dinheiro tem um valor muito relativo. Hoje, bens materiais, tudo isso, Pai, perde o sentido. Nós não estamos vivendo num tempo, Pai, em que bombas estão explodindo, vulcões estão em erupção. Não, um pequeno vírus, microscopicamente visível, porque a olho nu nós não podemos ver, tem, Pai, mudado o humor, o panorama, a vida de muitos países. Então ajuda-nos, nesta nossa simplicidade, que nós possamos, Pai, buscar na Tua Palavra as respostas a tudo aquilo que nós precisamos fazer para vivermos uma vida de qualidade, como Jesus mesmo preceituou. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Que isto aconteça na vida de todos nós, do amigo, da amiga, dos amigos, que todos que estão participando conosco, que sejam, Pai, alcançados pela palavra viva e eficaz. Nós oramos e te agradecemos e o fazemos em nome de Jesus. E que todos digam comigo, amém, amém e amém. Queridos, estamos voltando sempre a essa tônica enquanto estivermos vivendo este tempo. O coronavírus ainda está exigindo, um cuidado muito especial de toda a população, de todos os países e também da igreja. Todos estão com uma certa ansiedade esperando um remédio que possa dar fim a esta virose. Mas eu quero dizer o seguinte: esperar apenas por uma solução vinda da medicina é correr o risco de ser contaminado antes que o remédio apareça. Por que eu estou dizendo isso? Porque mesmo confiando, e eu sei que Deus pode curar e cura através de remédios médicos, eu dou graças a Deus, nós temos na nossa igreja vários médicos. A gente louva a Deus pela medicina atual que tem minimizado em muito esta grande crise. Mas acima de tudo, neste tempo em que as ameaças de contaminação são reais, a gente precisa atentar para um detalhe muito importante. Quero dizer para você que a colaboração de todos, em todos os níveis, é essencial para a erradicação deste vírus. Agora, o problema, e esse também é um problema real, é que nem todos estão tendo esta consciência de que o momento é sério, exige cuidados, mais do que tudo exige uma obediência às normas e protocolos. Este momento precisa ser levado com muita responsabilidade. Não estamos no tempo de impor a nossa vontade ou aquilo que achamos ser certo ou errado. Veja a orientação que Jesus deu, para que você entenda esta minha colocação. Quando ele deu ordens aos discípulos, aos apóstolos, e a todos nós, para a divulgação da mensagem quando ele fosse assunto ao céu. Ele diz assim, Marcos capítulo 16 e verso 17. Disse ele, estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Ora, todos nós cremos nesta ordem, sim ou não? Todos nós cremos nesta palavra. Mas isto não significa que nós vamos usá-la ou que nós podemos usá-la fora do contexto. O que eu quero dizer? Quero dizer que ninguém, em sã consciência, vai pegar numa serpente venenosa só para provar que as palavras de Jesus são verdadeiras. Não. Como ninguém vai beber um veneno só para mostrar a sua fé. Me perdoe, isso é insanidade, para não dizer outra coisa. É falta de bom senso.
a uma aplicação que está totalmente fora do sentido. Ninguém precisa fazer isso. Então, da mesma forma, não vamos sair pelas ruas desafiando o vírus, simplesmente para mostrar que nós temos fé. Não é lógico. Não, eu vou abrir a igreja, eu vou sair, eu vou ao mercado, eu vou ao shopping, eu vou... Simplesmente, eu tenho fé, Deus vai me guardar. Não, me perdoe, querido. Jesus não deu essa ordem para ser usada desta maneira. Não vamos promover festas, ajuntamentos, simplesmente porque estamos cobertos por uma promessa de Deus. Louvado seja Deus pela promessa. Mas eu não vou pegar numa serpente. Eu tenho medo até de barata, agora mais serpente. Já imaginou? Eu vou pegar essa barata em nome de Jesus. Não, não vou não. Não vou não. Eu grito quando eu vejo esse monstro, eu grito. Não vou beber algo. Não, eu posso beber porque não vai me fazer mal. Você vai morrer. Você vai morrer. Então tenha cuidado. Vamos ter um equilíbrio nesta hora. Ouça, quando você trata algo, seja o que for, com superficialidade, você corre um risco tremendo de perder valores. E em algumas situações, perder até mesmo a própria vida. Afirmar que nós estamos vivendo um tempo governado pela superficialidade é cair no lugar comum, é repetir o óbvio. Ser superficial, veja se você consegue me entender, é tratar as coisas da vida de uma forma irresponsável. Irresponsável. Foi Jeremias quem disse que maldito é o homem que faz a obra de Deus de uma forma relaxada. De uma forma, vamos dizer assim, sem aquele cuidado, sem aquele zelo. Não. Ser superficial é menosprezar os perigos como se eles fossem inofensivos. Eu penso que Daniel não entrou naquela cova de leões sorrindo, fazendo motejos contra aqueles que o lançaram no meio lá daquelas feras. Não. Daniel tinha plena consciência do perigo. Com certeza ele já havia visto outras pessoas morrerem dilaceradas, mortas pelos leões, pelos animais ferozes, que era comum naquela época. Não, ele tinha consciência da possibilidade de perder a vida nas garras de animais ferozes e famintos. Uma outra coisa sobre a superficialidade é que ela também, de uma certa forma, tem empobrecido a vida do homem em muitos segmentos, em muitos setores e até mesmo na igreja. Até mesmo na igreja. Não sei se você tem percebido, há uma superficialidade com respeito às verdades de Deus, aos trabalhos da igreja, aos nossos compromissos. Tem pessoas que são rasas, superficiais, não se aprofundam, não procuram fazer o que precisa ser feito. O profeta Oséias definiu muito bem esta situação quando ele disse: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Nós não podemos deixar de nos aprofundar nas verdades de Deus. Quando os discípulos fracassaram naquela tentativa de pescar a noite toda, voltam à praia, estão lavando redes, desanimados, cansados, preparando o material para um dia seguinte. Jesus se aproxima e dá uma ordem dizendo: voltem ao mar, mas vão às águas profundas. Pedro diz: Senhor, nós entendemos do que fazemos, somos pescadores, trabalhamos a noite toda e nada apanhamos, mas, disse Pedro, sobre a tua palavra, em razão da tua palavra eu vou. E a pescaria foi um sucesso. Águas profundas, águas profundas. Interessante que esta maneira de agir superficial tem atingido até mesmo aqueles que vivem pendurados nas redes sociais. Você já percebeu como é que nós estamos nos comunicando?
Até mesmo na escrita há uma superficialidade. Tudo é abreviado, tudo é diminuído. Nós estamos perdendo a capacidade até de escrever forma cursiva, né? Ninguém mais sabe escrever, só sabe digitar. Nós estamos perdendo valores, né? Muitos já se acostumaram a um nível até mesmo de conhecimento, a ponto de se deixarem dominar por essa fragilidade, não querem se aprofundar, não querem ler, não querem estudar. Deixe-me perguntar, o que você acrescentou de novo nas suas práticas profissionais? Ou você continua lá fazendo as mesmas coisas, apertando o parafuso? O que você acrescentou de novo? O que você descobriu nas suas pesquisas que foi acrescentado à sua vida? Será que você continua fazendo as mesmas coisas que fez o mês passado, o ano passado, enfim, num tempo passado? Ou você tem buscado aprimorar, aperfeiçoar o seu trabalho, aquilo que você precisa realizar? Não, queridos, nós não podemos permanecer neste nível. Alguém disse que a igreja tem uma extensão de muitos quilômetros, mas tem uma profundidade de poucos centímetros. Nós não estamos preocupados em mergulhar na palavra de Deus, de buscar na palavra de Deus este entendimento. As coisas que são superficiais. Você já imaginou um médico chegar para o paciente, está na mesa de cirurgia, e o paciente ainda acordado pergunta: doutor, quantas operações o senhor já fez neste contexto? E o médico diz: não, eu nunca fiz, mas eu li alguns livros a respeito, eu li algumas técnicas a respeito, e a gente vai tentar. Você já imaginou o estado emocional dessa pessoa? Não. Quando a gente vai se submeter, a gente quer um melhor cirurgião, com mais experiência, com mais... É a mesma coisa de entrar num avião e o piloto disser: atenção, tripulação, orem por mim, este é o meu primeiro voo, eu não tenho muita experiência, eu passei por algumas simulações, tal, orem por mim. Eu pediria para descer na hora, na hora. Não, quando você fizer algo, faça com profundidade. Faça com uma base sólida, né? Com algo que seja consistente. Veja o ensino de Jesus sobre a importância de se aprofundar a vida nas verdades bíblicas. Ele disse assim, versículo 5 deste texto de Mateus 13: parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Observe que a superficialidade não impediu que a semente florescesse. Havia pouca terra, a semente floresceu logo. Floresceu, frutificou, né? Parte dela caiu em terreno, diz ele, pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou. Porque a terra não era profunda, Queridos, o que faz uma semente frutificar? O que faz? O que impede que a semente seja queimada pelo sol? Simplesmente uma pequena frase: a raiz. Quando a árvore tem raiz, ela frutifica. Quando não tem raiz, o texto diz: não tinham raiz. Eu li uma frase muito interessante numa das postagens da internet, em que o autor disse assim: não importa quão grande e forte você aparenta ser, se sua raiz não estiver profunda e forte em Cristo, você não irá resistir. Vou repetir: não importa quão grande e forte você aparenta ser, se a sua raiz não estiver profunda e forte em Cristo, você não irá resistir. O pastor Rick Warren escreveu um livro chamado, entre outros livros,
Poder para ser vitorioso. E ele exemplificou neste livro a importância da raiz como uma ilustração muito interessante sobre a bananeira. Não sei se você já leu. Ele diz assim: a bananeira, ela é quase indestrutível. Você pode picá-la em pedacinhos, mas ela vai continuar crescendo. Pode queimá-la, mas ela vai continuar crescendo. Há apenas uma maneira de acabar com a bananeira: arrancando suas raízes. Você observou? As raízes são a chave do fruto. Cristianismo superficial é um cristianismo sem raízes e sem profundidade de vida com Deus. Observe, queridos, que Jesus afirmou nesta parábola algo muito importante. Eu volto ao versículo 5. Parte dela, da semente, caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Nós sabemos que a palavra de Deus não tem produzido na vida de muitos os resultados que deveriam ser produzidos por uma razão. Cai numa terra rasa. Muitos abraçam o evangelho com entusiasmo, com alegria, mas sem nenhum desejo de se comprometer, de se envolver, de se aprofundar no conhecimento das verdades de Deus. Nós estamos numa campanha na igreja, e sempre fazemos isso, de leitura da palavra durante o ano de 2020. E essa campanha tem um sentido de fazer o povo voltar-se mais para a palavra. Quanto mais você a lê, mais você aprende, mais você cresce, mais você é fortificado. A superficialidade é um mal espiritual que impossibilita a pessoa de enfrentar as crises com segurança e ousadia. Se você entra numa batalha com as armas corretas, se você entra num concurso preparado, muitas vezes a gente vai para um concurso, isso acontece na igreja, o pessoal, bispo, olha, amanhã eu vou fazer um concurso, tal. E a gente pergunta, mas você estudou? Eu não tive muito tempo, bispo, trabalha, essa correria, tudo, ore por mim para dar certo. Querido, não vai dar certo. Não vai dar, você só vai dar aquilo que tem. Se você não jogou conhecimento para dentro, ele não vai sair de você. Não espere milagres. Eu uma vez esperei um milagre, eu estava fazendo vestibular. E me deram um conselho, não, você faça isso assim, e as respostas vão aparecer. Eu fiz, a página ficou mais branca do que já era branca. Não, se você não estudou, se você não se preparou, se você não se habilitou, não adianta. Existem muitos testes de opções, né? Você marca um X. Tem pessoas que vivem assim, é como na loteria. Tem um monte de números ali em frente, você vai escolhendo aleatoriamente. Não é assim que acontece e não pode acontecer na vida espiritual. Hoje, nós estamos vivendo num tempo de recessão, de isolamento, e até mesmo a igreja está privada momentaneamente, em nome do Senhor Jesus, de celebrar os seus cultos, os seus encontros até de oração. Mas este confinamento não pode afetar a nossa capacidade de enfrentamento, de ousadia, de coragem. Não estamos sofrendo, queridos, eu vou dizer isso, abrindo um parênteses aqui, nós não estamos sofrendo apenas pela virose provocada aí pelo coronavírus. Se você está atento, você deve estar percebendo que há uma batalha social, que está ameaçando a paz, a tranquilidade de nosso país. Muitas das decisões estão sendo tomadas politicamente e não pensando no povo, infelizmente. Então há também este contexto, a gente tem que se aprofundar, não fique apenas ouvindo notícias sobre o coronavírus, preste atenção no contexto geral, alguma coisa está acontecendo. Por essa razão, é um momento de nós buscarmos naquele que pode todas as coisas, intensificando as nossas orações pelo Brasil, pela economia que está entrando num colapso.
Como é que nós vamos sobreviver se todo o comércio está fechado? Se tudo, daqui a pouco acaba isso, acaba aquilo, e o povo entra em pânico. Nós vamos voltar à crise de Israel, porque nos trouxeste a este lugar, onde Deus está. Não pode ser assim, não pode. Nós não podemos deixar que esse alarmismo, né, e essa falta de cuidado tome conta do nosso coração. Nós não estamos nesta luta sozinhos, graças a Deus. Temos um Deus que está cumprindo fielmente tudo aquilo que Ele prometeu. Ele é o Senhor da igreja. E a sua igreja não será fragilizada, derrotada. Ela pode até tomar, vamos dizer assim, perdas, sofrer perdas por um momento, mas esta situação não vai afetar a sua estabilidade, porque a igreja tem raízes, tem fundamentos, ela foi alicerçada na palavra de Deus, a rocha eterna que é o nosso Deus. Esta palavra, ela é indestrutível, ela já passou por tudo que você possa imaginar nestes séculos, tudo, mas ela permanece viva e eficaz. Lembre-se do seguinte, o deserto durou 40 anos, mas terminou. Terminou. Como diz o salmista, o choro dura um tempo, mas termina. Logo em seguida vem algo melhor. Nada é eterno a não ser o amor de Deus. Nada é eterno a não ser as misericórdias do nosso Pai. Nada é eterno a não ser a bondade e o amor que Deus tem para conosco. A igreja, ela está numa passagem, ela é chamada a noiva que está sendo ataviada, ela vai ser levada nas nuvens com o Senhor, nós vamos ser levados para vivermos eternamente com o Pai, mas enquanto isto, vamos viver uma vida aqui calma, tranquila, abençoada, mas com conhecimento de causa. Eu sei em quem eu tenho crido. Você precisa ter essa certeza. Eu sei. Há lutas, problemas, dificuldades, loucuras maiores estão acontecendo, mas eu sei em quem eu tenho crido. Jó viveu uma vida, me permita dizer, um pouco superficial. Por isso questionou com Deus. Por isso dialogou com Deus. Por isso brigou até com Deus quando foi tomado por aquela enfermidade provocada por Satanás. Mas no final ele disse: ah, Senhor, agora eu entendo. Eu conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. É essa profundidade que nós precisamos ter, é essa intimidade que nós precisamos ter para com o nosso Deus. Portanto, queridos, fique com a palavra de Deus. E eu quero deixar para você esta palavra final aqui, sobre a necessidade de nós nos aprofundarmos nas verdades. Porque o sol vai aparecer. O sol vai aparecer. E quando o sol aparece, ele queima. E muitas vezes, a fé, a esperança, a confiança vamos dizer assim, atingida pela dureza do momento, pela crise que está aumentando a cada dia, pelo temor. Então não deixe o sol queimar. Não deixe o sol queimar. Logo, diz a palavra de Deus aqui, outra parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol vai sair. Neste sentido, fala de provações, de lutas, de dificuldades. As plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Se você tiver raiz, esse calor que está acontecendo, essas provações não vão afetar a sua vida. Você tem raiz, você está aprofundado em Deus. Fique, portanto, com a palavra do Senhor. Eu quero deixar com você este texto de Isaías, capítulo 60, os 2 primeiros versículos, para você que está participando conosco. Levante-se, refulja, porque chegou a sua luz, e a glória do Senhor raia sobre você. Olhe, a escuridão cobre a terra, densas trevas envolvem os povos, mas sobre você raia o Senhor, e sobre você
se vê a sua glória. Amém, amém e amém. Sim, há densas trevas do lado de fora. A escuridão cobre a terra, cobre o mundo hoje, em razão desta virose. Mas sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre os seus sonhos, sobre os seus ideais, sobre os seus projetos, sobre tudo, brilha a luz de Deus. Que o Senhor abençoe você rica e abundantemente. Amém e amém. Vamos orar, queridos. Vamos orar. Põe a mão no coração aí, onde você está. Pai querido, esta palavra que veio ao meu coração é a tua palavra que eu estou plantando no coração dos teus filhos. Que ela possa se enraizar, se aprofundar. Que nós não vivamos na superficialidade das coisas. Que mesmo em relação ao teu trabalho, nós possamos, ó Deus, buscar lançar as nossas redes nas águas mais profundas, mesmo que isso nos custe um exercício maior, um trabalho maior, mas que nós possamos fazer, Pai, com que as nossas vidas não sejam levadas, não sejam carregadas pelas correntezas, Pai, de tantos problemas que estão acontecendo, que nós permaneçamos firmes. Firme está o meu coração, ó Deus, cantou o salmista. Firme está o nosso coração, acreditando que este tempo será abreviado, Pai, será abreviado em nome de Jesus, para que nós possamos voltar às práticas, Pai, da tua igreja, celebrando, cuidando das crianças, cuidando dos idosos, cuidando de todos aqueles que precisam, orando. Este é um culto de restauração. Restaura a vida do teu povo, Pai. Restaura o ânimo, restaura a coragem, restaura a fé, Pai. Faça com que nós entendamos que a tua palavra nunca há de voltar vazia, e que ela se cumpra nesta noite, mais uma vez, o seu propósito, o seu objetivo. Eu oro, eu abençoo a todos, eu entrego todos em tuas mãos, em nome de Jesus, e que todos digam amém, amém e amém. Glória a Deus, querido. Foi muito bom participar com você. Nós estaremos de volta nas nossas atividades aqui na igreja, assim que for possível. Por enquanto, através da internet, online, nós estaremos transmitindo essas mensagens. Domingo próximo, 10 horas da manhã, estaremos de volta, e também à noite, às 19 horas. Qualquer contato, ligue para a igreja. Nós temos um telefone que você pode usar, 3251-2144. Você pode mandar pelo WhatsApp informações do que você esteja necessitando. Se você precisa de oração, solicite. A igreja não fechou as suas portas. A igreja apenas liberou o povo para cumprir as determinações aí das autoridades. A igreja está funcionando, louvado seja Deus. Tanto é que eu estou na igreja hoje pregando para você esta palavra, sabendo que você está do outro lado dizendo o sim e o amém. Verdade ou não? Que Deus abençoe então você, e até novamente nos encontrarmos. Que o Senhor abençoe a todos, rica e abundantemente. Amém.